Não há nada, irmãos, que você possa dizer assim, a Bíblia não explica. A Bíblia explica tudo que é importante. Então você vai encontrar um grupo de escatológicos chamados preteristas. Para ele tudo foi passado. O anticristo foi Nero, a perseguição aos judeus foi feita por Hitler e assim por diante. Então eles vão sempre dizer, tudo isso já aconteceu. A Bíblia diz para a gente fugir desses ensinamentos daqueles que dizem que tudo já aconteceu, inclusive a ressurreição. E nós temos que entender que a palavra de Deus nos diz que algumas coisas que foram feitas se farão de novo. Vamos ver agora o que nós já sabemos que se cumpriu escatologicamente, ok? E aí você vai se situar, você vai olhar assim e falar, não tá, estamos aqui agora, então vamos lá, vamos tentar ver o que já se cumpriu. Nós já sabemos que os reinos mundiais profetizados para a vinda do anticristo já chegaram, todos eles, sem interrupção. Nós sabemos, primeiro, o reino que está em Daniel 7,4, que era como um leão e tinha asas de águia, e sabemos porque Daniel explica que reino seria esse. Esse seria o reino da Babilônia. Nós já sabemos que esse reino já veio, foi um governo mundial, o primeiro grande governo mundial, extinto pelo governo persa. Você está vendo aqui uma foto da reconstrução da Babilônia, feita por Saddam Hussein. E a reconstrução da Babilônia é uma das profecias que precisava se cumprir para a vinda do anticristo. Está na Bíblia que a Babilônia seria reconstruída. E o que você está vendo aqui é o muro da entrada da Babilônia que foi reconstruído por Saddam Hussein. O segundo reino está profetizado no versículo 5, onde a palavra de Deus diz que o segundo reino mundial seria semelhante a um animal, um urso que se levantou de um lado e tem na boca 3 costelas. O Daniel diz que esse urso é uma referência à Pérsia, que dominou a Babilônia, e é um governo extinto com o governo grego de Alexandre. Nós sabemos que o terceiro reino, em Daniel 7,6, seria semelhante a um leopardo com 4 asas. As asas são referentes aos líderes de Alexandre, que substituiriam Alexandre com a sua morte. Quando Alexandre morreu, 4 generais de Alexandre assumiram o trono no lugar dele, e o império de Alexandre foi dividido em 4 partes. É a referência dita por Daniel, no capítulo 7, que aconteceria com o reino grego. Isso aconteceu, o leopardo é uma referência à Grécia, e é um governo extinto pelo domínio romano. O quarto reino, Daniel capítulo 7, verso 7, seria terrível, espantoso e muito forte. Este quarto reino seria uma referência a Roma, e segundo a palavra de Daniel, esse reino ele persistiria até o governo do anticristo e apareceria em dois estágios, digamos assim. Isso está em Daniel 2, versículo 33. As pernas são duas, fala de 2 tempos, ou seja, o governo da Babilônia teria duas vertentes, 2 bases de sustentação, fortes como ferro. Então a palavra de Daniel nos aponta que o reino de Roma, que dominaria a Grécia, viveria 2 estágios, um estágio temporal e um estágio profético. O temporal foi extinto no ano 400, no quinto século, 400 e pouco, foi extinto esse império, embora ele tenha persistido um pouco mais depois da divisão, mas no quinto século ele foi extinto como um império único e depois passou a receber severas interferências políticas de outros governos. Mas o período profético continuou, né? Com o declínio do governo dos Césares, quem assume o governo na Itália e em Roma são os papas, os padres, que eram chamados de bispos ou episcopoi, que eram os líderes locais de Roma. A nação de Israel, que é o lugar onde deveria acontecer todo o termômetro do final dos tempos, precisaria voltar a existir. Então nós falamos aí de 4 reinos que precisariam existir: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E a Roma persistindo um pouco mais. Esses 4 impérios já vieram. Nós já sabemos agora que o 5º reino precisaria existir, que é o reino de Israel. Eu não sei se você sabe, mas com o domínio de Nabucodonosor, nunca mais Israel se tornou um reino. E há alguns
líderes judeus, rabinos judeus, que chegam a dizer que Israel nunca foi um reino, nem mesmo com o reino de Davi. Ele nunca se estabeleceu como rei. Isso é parcialmente verdadeiro, eu concordo com os rabinos, porque o reino de Israel nunca se estabeleceu com as 12 tribos. Isso só foi acontecer agora, e essa profecia está em Ezequiel capítulo 36, 24. Vos trarei para a vossa terra. E isso aconteceu em maio de 1948, onde a ONU declarou oficialmente a criação do Estado de Israel, e desde 610 a.C. esperava-se o cumprimento dessa profecia. Então você veja que o cenário começou a se construir para a volta do Messias em 1948, porque tudo acontece em Israel e Israel reina. O anticristo governa e vai lá, o falso profeta vem de lá. Jesus Cristo, quando voltar com seus anjos e a igreja, se assentará lá no Monte Sião, em Hatzion. Só que para isso acontecer, Israel precisava ser um Estado. Isso nunca aconteceu de 610 até 1948. Logo, o que nós temos aí? Nós temos um hiato na história, onde tudo que aconteceu semelhante à história do anticristo, semelhante à história da igreja, não era o cumprimento da profecia. E tudo que acontece depois de 1948 em Israel é cumprimento da profecia. Sabemos a interpretação correta de Mateus 24, 34, que é um texto que pega muito crente, né? Porque o que Jesus disse para os seus discípulos? Não passa esta geração sem que essas coisas aconteçam. Eu não sei se você sabe, mas uma geração bíblica é contada em 40 anos. Então as pessoas dizem, passou os 40 anos, não aconteceu. Jesus errou. Então nós sabemos o que aconteceu com esse texto. Na realidade nunca houve problemas com ele. A igreja estaria hoje em 1968 anos esperando, e Jesus não voltou. Passados os 40, mais 1968, Jesus não voltou. Então Jesus errou? De maneira nenhuma, irmãos. Porque olha só o contexto do texto. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e o sinal que haverá da tua vinda. O tempo referido é o tempo do acontecimento de tais coisas, guerras, rumores de guerras e sinais que nós vamos mostrar para você. Aí o Senhor disse: quando esses sinais se cumprirem, não passará esta geração que vai estar viva nesses sinais. Eu tenho uma triste notícia para você. É o nosso tempo. Essa é a triste notícia. Então o texto está falando da geração que viriam os sinais. E os discípulos ouvindo sobre os sinais que ele falou, esse. Quando isso vai acontecer? Aí ele diz assim: essa geração que vira esses sinais, não passará essa geração sem que eu volte. Bateu mais forte o seu coração aí, irmão? Glória a Deus. E ainda, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, mas aqueles sinais não passarão àquela geração. Uma geração é de 40 anos. Quando eu estudei psicanálise, os professores diziam que hoje considera-se 12 anos. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia ainda, 40 anos. Porque 12 está pouco, precisa de um pouco mais de tempo. Né? Acho que você também, né? Nós sabemos que alguns sinais que apontariam a proximidade do Senhor, ou seja, os sinais referidos da última geração, nós já sabemos que eles já se cumpriram. Logo, nós estamos no tempo da última geração. Mateus 24, 5, ele começa a referir-se aos sinais da geração que não passaria sem ver a vida dele. Muitos, quantos irmãos? Repita lá. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, porque as pessoas não viriam dizendo: eu sou Jesus. Os crentes confundem muito essa coisa. Há uma diferença entre Jesus e Cristo. O que o Senhor Jesus disse foi: muitos virão dizendo ser o Cristo. Então deixa eu explicar para você quem é o Cristo. Vamos observar as palavras do Evangelho e vão mostrar bem a diferença entre Jesus e Cristo. Reunindo todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. Cristo não é nome, Cristo é ministério. Amém? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Marcos 8, 29. Então me perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és
o Cristo. Olha a palavra em Atos. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Está vendo que o Cristo não é o nome de Jesus? Romanos 9,5. De quem são os patriarcas? De quem descende o Cristo? Cristo é uma função, é um ministério. Agora o nome de Jesus é outra coisa. Dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Jesus é o nome da criança que nasceu em Belém. Cristo é o ministério dele. Amém, irmãos? Mateus 1,16. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O nome de Jesus é Yeshua. A função de Jesus é Hamashia. As coisas são diferentes. Então, só para você entender, Yeshua, que em grego é Jesus, em hebraico é Josué, é o mesmo nome. Significa Deus é salvação, o Salvador. Cristo, em grego, é Christos, em hebraico é Messias, significa ungido, escolhido. Quando os apóstolos referiam-se a Jesus como Cristo, eles estavam dizendo: Jesus, que nasceu em Belém, é o escolhido. A palavra significa isso. Então, Yeshua Hamashia é o Salvador escolhido. Jesus é o Salvador, Hamashia escolhido. Veja que Jesus disse: muitos virão se dizendo ser o Cristo. Amém, irmãos? Então, as pessoas não viriam dizer que era Jesus, como o Henrique Cristo, mas viriam dizer que era o Cristo, ou seja, o escolhido para salvar. Eu quero apresentar, hoje existem aproximadamente 50 pessoas se dizendo Cristo, conhecidos nossos, aproximadamente 50, e eu estou dizendo 50 que arrebataram algum grupo sobre eles, ou arrebataram algum grupo seguindo-os, aproximadamente 50 pessoas. Maomé, que hoje detém aí em torno de 1 bilhão de pessoas, um sétimo da população. Charles Manson, que nos Estados Unidos levou uma quantidade muito grande de jovens, que hoje são os caras que devotos da maconha e coisas desse tipo, os psicotrópicos. Jim Jones, que criou uma coisa muito semelhante ao pentecostalismo, que hoje existe no Brasil muito, é uma coisa que muito crente não sabe, mas o perfil do Jim Jones ainda persiste em muitas igrejas no Brasil. David Koresh, que também pregou uma coisa que no Brasil parece-se muito com o modelo das comunidades evangélicas, e ele é um dos precursores disso. Ele morreu, matou com ele uma turma, uma galera, mas deixou aí suas sementes espalhadas pelo mundo. Dalai Lama, que se diz o Cristo, vocês estão entendendo agora, né? Porque as pessoas geralmente pensam assim, que o anticristo é um cara que vem do cristianismo. Não, ele vem contra o cristianismo com características do Cristo. Ok? Dalai Lama. Nós temos o Pai Divino Eterno, que é um camarada lá nos Estados Unidos, que começou primeiro exigindo que seus membros chamassem de Pai. Depois ele se declarou Messias. Reverendo Moon, que hoje no Brasil é muito conhecido, tem até algumas denominações evangélicas que têm feito acordos com o Reverendo Moon no Brasil, e que visaram esse camarada. Não riam muito dele não, porque ele é um cara muito inteligente, ele é russo, e Popov, que ele se chama, e ele tem uma multidão de aproximadamente 20 milhões, 30 milhões de seguidores na Rússia. José Luiz Jesus Miranda, que é um camarada que está aqui pertinho da gente na América Central, já veio no Brasil. No Brasil ele tem em torno de 20 mil seguidores. Maitreya, que em países orientais ele é muito seguido. Maria Cristos, que é uma mulher que se diz Cleópatra em Cristo. Apolo Kiboloi, que é um pastor que se transformou em Cristo depois, e ele está nas Filipinas hoje. Praticamente as Filipinas todas são seguidores de Kiboloi. 2 judeus hoje
defendem o título de serem o Messias, que é o Rabi Ben Davi e o Rabi Ben Moshe. Esses dois defendem ser o Messias. Gostou do Moshe, né? Krishnamurti, entre os hindus, é definido como Messias entre eles. Yahvé Ben Yahvé, entre os árabes, é definido como Messias. David Shadi, que ele na realidade é um inglês. Na Inglaterra ele tem tido pouco sucesso, mas tem tido algum sucesso. A Bíblia diz que muitos viriam como Cristo. Mesmo chama que entre os orientais tem sido visto como Messias. Os sinais estão se cumprindo nos nossos dias. Amém? Mateus 24:6, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça. Hoje nós temos no mundo, em guerras de grande porte, cerca de 52 grandes guerras, de grande porte. Uma coisa mais atualizada, atualizei essa informação ontem. E sem contar as guerras que são chamadas de guerras urbanas. E sem considerar também as guerras chamadas de guerras de insurgentes. Insurgentes são grupos armados que se revoltam contra o seu próprio governo. Nós estamos vendo algumas guerras causadas por insurgentes. Na África, no Brasil, a guerra chamada guerra urbana. Mateus 24:7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos. Eu quero que você perceba que as fomes e guerras, pestes e terremotos estão associadas à guerra. Então são resultados de guerra que trariam determinadas enfermidades, pestes e perseguição sobre o povo. Então nós estamos vendo fotos aqui da fome causada por guerras na África, na América. Como eu disse para vocês, são cerca de 52 grandes guerras, sem considerar as guerras urbanas. Vírus que passaram a existir depois dessas guerras, como H1N1 e outras bactérias mais que foram se desenvolvendo, vírus como gripe do frango, gripe de suína, passaram a se desenvolver. E há uma informação que diz o seguinte, que enquanto se acha a descoberta ou a saída para um vírus, aparecem 5 novos vírus. Então, para cada um vírus vencido pela ciência, aparecem 5 que eles não sabem como resolver o problema. Eu trouxe aqui uma informação, porque os terremotos estão associados a esse clima de guerra mundial, a essa catástrofe mundial. E eu trouxe aqui um gráfico para vocês verem que em 2008 aconteceram, se não me engano, 1000% a mais terremotos do que todo o período do século XX. Em 2008 aconteceu 1000% mais terremotos do que todo o período junto do século XX. Então, se você pegar o século XX inteiro e somar, o que aconteceu só em 2008 foi 1000% mais do que aconteceu em todo o século XX. E a Bíblia fala de terremotos em vários lugares, inclusive nos oceanos. Uma novidade apareceu para nós, que são os tsunamis, que são resultados de terremotos no oceano. A construção de fabricação de caixões para uma esperada fuga e morte em massa no nosso planeta hoje. Enquanto os políticos estão fazendo coisas que você não sabe, você está na sua casa dormindo e eles estão fabricando caixão, estão produzindo equipamentos para fuga. E aquele filme 2012 é um retrato do que está acontecendo de fato. Nos Estados Unidos estima-se que se investiu mais em construções subterrâneas para guerras do que se investiu em asfalto. Então, só para aí você ter uma ideia, eles estão construindo mais coisas debaixo da terra do que em cima dela, nos Estados Unidos. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E hoje nós temos uma perseguição que está se iniciando no Brasil, mas que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, que é a homofobia, né? Que é uma luta que alguns pastores estão travando no Brasil para que isso não chegue aqui, mas que já chegou em muitos países. Como, por exemplo, nós temos aqui um pastor americano que está preso, acusado de ler Romanos. A acusação que repousa sobre ele é ter lido na igreja o livro de Romanos que fala da homofobia. Nós temos aqui a igreja perseguida em todas as partes do mundo. Aqui são cenas de crentes, missionários sendo torturados para negarem Jesus, e quando eles não negam Jesus, como no caso da Coreia, são assassinados ao vivo na TV.
Mateus 24:10. Nesse tempo muitos serão escandalizados. E a palavra de Deus começa a falar agora de uma realidade que a gente não quer ver, mas é uma realidade, que são os escândalos. Você está vendo aqui uma cena de... Eu adiantei um pouco aqui para a gente poder ver, para que você perceba onde é que nós estamos indo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas estão na unção do cachorro. Se você pode perceber, elas estão de coleira, né? Então a unção começa com o leão, sabe-se lá onde ela vai terminar, né? Então da unção do leão para mijar na esquina, até você ficar agachado com coleira, pulo. Eu diria para você que isso é a cara do diabo, humilhar a igreja. É a cara do diabo. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com tudo isso que nós vemos. Deixa eu só citar um exemplo, depois eu quero que você leia. Em Apocalipse, diz que a igreja, falsa igreja, carregaria na sua testa um nome, mistério. Eu queria que você levasse isso muito a sério. A igreja apóstata, a igreja que vai abraçar o anticristo, carrega na sua testa um nome, mistério. A igreja católica hoje existem cerca de 150 mistérios, mas eu diria para você que na igreja evangélica hoje existem milhões de mistérios, porque tanta coisa que se faz que se diz, explica o nome do mistério. O que aconteceu hoje aqui no culto? Mistério de Jeová. Cuidado, irmãos. Essa palavra profética e aponta para uma igreja apóstata. Amém? Escândalos da área financeira nem se fala. Até parece que a igreja não tem a riqueza no céu. Eu acho que a igreja está mais preocupada com a riqueza na terra. A palavra de Deus diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Eu acho que a nossa igreja não está com o coração no céu, se nós queremos tanto tesouro na terra. Aí alguém vem e me procura e fala assim: mas pastor, pera lá, o senhor não acha importante a gente prosperar? Eu acho, só não acho prioridade. Eu acho que as duas coisas têm que ser entendidas assim: o que é importante, o que é prioridade. O que é importante na minha casa? Vestir os meus filhos. O que é prioridade? Dar comida. O que é importante para minha esposa? Respeitar e honrar. O que é prioridade para minha esposa? Respeitar e honrar. O que é importante? Levar ela para passear, né? Pagar o cabeleireiro. Isso é importante. Mas afinal de contas eu não quero bagaço na minha casa. Mas é importante. Mas o que é importante? O que é prioridade? O que é importante na sua vida? Ser abençoado. O que é prioridade? Ser salvo. Eu acho que nós perdemos um pouco essa questão. Tem muita chave do céu sendo vendida por aí, tem muitos casamentos negativos acontecendo por aí. Mateus 24:11. Surgirão muitos falsos profetas. Eu não quero que você se sinta ofendido, mas eu não estou importando se você vai se sentir ofendido. Mas eu não quero. Eu quero que você não se sinta ofendido. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu questionei muito e notei muito. Porque na minha concepção, pastor e profeta é para falar a verdade. Doa onde doer, arda onde arder, ele tem que falar a verdade. Concordam comigo? Quando você vai a uma igreja e espera que o pastor seja verdadeiro, você espera que ele seja verdadeiro mesmo. Doa a quem doer. Eu costumo dizer que a igreja hoje vive a síndrome do shopping. Se está dando certo na igreja do lado, vou fazer na minha. E a gente deveria viver a síndrome da Bíblia. Se a Bíblia manda fazer, eu faço. Ainda que o outro faça outra coisa, eu faço o que a Bíblia manda. Concordam comigo? Mas nós estamos na síndrome do shopping. Então eu não estou muito preocupado com a síndrome do shopping que está no coração de alguém que tem. Mas eu vou falar a verdade. Existem muitos falsos profetas. E são eles os culpados da nossa incredulidade nas verdadeiras profecias. Hoje o crente quer muito que Deus fale com ele. Fala comigo, Jeová. Fala, fala. Só que nós queremos que fale na boca do profeta, de uma maneira mística, de uma maneira sobrenatural. Mas deixa eu dizer como Deus disse que falaria. Vou citar para você e você vai ver que Deus disse que falaria assim: os caminhos de Deus são perfeitos, e a palavra do Senhor é poder. Tem versão que diz, é provada. A palavra de Deus é ação, não é verbo. A Bíblia é certa, e eu falo com poder. E ele continua dizendo: eu sou Deus que abre portas e ninguém fecha, e fecha portas e ninguém abre. É assim que Deus fala. Mas a gente quer de uma maneira mística, e de preferência o nosso nome.
por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade de quem? Desses homens que se dizem ser religiosos. O amor de muitos esfriará. É por causa da multiplicação da iniquidade desses homens que eu posso multiplicar, o amor vai embora. O que nós temos vivido hoje é a iniquidade expressa, declarada. Estão vendo uma foto aqui em frente a um hotel, as pessoas entrando no ônibus de luxo e caindo ao lado, pessoas precisando de ajuda. Ou essa cena pode estar na porta da sua igreja e você sai de lá revigorado e não cumpre o que o Senhor disse para você fazer, ajudar o faminto, necessitado, desesperado. Mas quem disse que eu quero cumprir a parte que cabe ao outro? Eu quero cumprir a parte que cabe a mim, eu quero ser próximo. O outro que busca o dele. É cada um por si, como diz aquele corinho, cada um no seu quadrado. Já ouviu aquele corinho? E aqui na China, onde uma criança está jogada na rua e as pessoas passam como se nada estivesse acontecendo. E nós vivemos uma sociedade onde nós desprezamos as pessoas e amamos os bichos. Como aqui, por exemplo, uma festa de aniversário do cachorro e botam na boca dele uma língua de sobra que ele não sabe nem soprar. E gasta-se com ele mais do que se gasta hoje com o filho. Há uma estimativa de que as pessoas que têm cachorro, claro, classe média, classe média alta, que tem cachorro, gastam mais com eles do que com os filhos. Gasta-se mais com pet shop do que com escola. As pessoas estão preferindo estudar para cuidar de animais do que cuidar de pacientes no hospital. Porque o médico de animais ganha muito mais do que o médico do hospital de pessoas. Mateus 24:14. Veja que esses sinais se cumpririam na geração do fim. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aí isso não aconteceu não. Aconteceu. O que o texto está dizendo ali? Em todo mundo. Disse todos os lugares, todas as pessoas, todas as cidades, todos os estados? Não. Inclusive a versão em grego diz em todos os povos. Deixa eu explicar para você então onde é que está o cumprimento desse ídolo do Senhor. A tradução bíblica está nas mãos de 90% da pessoa do mundo. Os 350 povos não evangelizados nos órgãos evangelísticos até 2000, 250 já possuem o trabalho cristão. Mas o que a Bíblia está falando são de povos e não de grupos étnicos. Por exemplo, o Paquistão é esse mapa que você está vendo. Cada cor dessas é um grupo étnico que está dentro do Paquistão. Se nós fôssemos considerar que Deus estivesse dizendo que a Bíblia chegaria a cada grupo, nós estaríamos considerando que haveria uma Bíblia traduzida para cada etnia. Mas não foi o que a Bíblia diz. Nós lemos que a palavra de Deus seria pregada a todo mundo, a todos os países, a todas as nações. E a versão mais correta é essa: todas as nações. A Bíblia já chegou a todas as nações do mundo. E das 350 etnias que não tinham a Bíblia até 2000, 250 já tem. E não há evangelho mais divulgado no mundo do que o de Cristo. Hoje, a população cristã representa 1/3 de toda a população, cristãos convertidos. Os muçulmanos já conseguiram tirar do cristianismo 1 bilhão de seguidores, 1 bilhão e 150 mil seguidores, aproximadamente. Aí você vai dizer, não, nós temos que ganhar esses caras para Jesus voltar. Meu irmão, se a gente ficar nessa, ganha o cara que desviou e volta, ganha o cara que Jesus vai voltar nunca. Porque a quantidade de pessoas que entraram na igreja, não sei se você sabe, 60% da população evangélica está fora da igreja. Para cada 10 pessoas na igreja, 6 estão fora dela. Você sabia disso? Ou seja, a dificuldade de evangelizar o Brasil é que quando você vai falar de Jesus, o cara já é desviado. Essa é a maior dificuldade de falar de Jesus no Brasil. Mateus 24:15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. A reconstrução do templo, como disse o irmão, precisa acontecer e ela acontecerá em breve. Vocês estão vendo aqui uma foto da colocação da menorá, onde ela foi colocada no lugar exato onde estava o templo. Os utensílios do templo todos foram reconstruídos e existem 2 movimentos em Israel lutando para a reconstrução do templo. Pela Bíblia, ela não acontecerá durante outro tempo que não seja o tempo do anticristo, mas todos os utensílios do templo já estão prontos, todos os objetos do templo já estão prontos e todos os
sacerdotes e levitas estão preparados numa escola chamada Yeshiva, e essa escola vem preparando milhares de sacerdotes e levitas há muito tempo. Então, é uma questão de tempo, onde Cristo assumir o seu trono e o templo será reconstruído. E isso não durará mais do que 3 meses, segundo os especialistas. Sabemos que os 4 seres viventes que adoram ao Senhor, e agora começam algumas informações interessantes para você, os 4 seres viventes que adoram ao Senhor, que estão em Apocalipse, prostrados diante do Senhor, juntamente com os 24 anciãos, são na realidade uma referência à Bíblia. Então, o primeiro é leão, é uma referência ao livro de Mateus. O segundo é um novilho ou um cordeiro, referente ao Evangelho de Marcos. O terceiro é um homem, referente ao Evangelho de Lucas. E o quarto é uma águia, referente ao Evangelho de João. Sabemos que os 24 anciãos dizem respeito a Israel e a igreja. É uma figura de que Israel e a igreja estariam no céu, seriam salvos. Sabemos que os anjos das 7 igrejas são metáforas, ou seja, os anjos são pregadores das igrejas e as 7 igrejas dizem respeito a tempo, história e indivíduos. Só para você entender, primeiro, as 7 igrejas existiram de fato e elas estão todas na Turquia hoje, na Turquia de hoje. E segundo, refere-se a características de crentes em diversas igrejas. Então nós poderíamos dizer que as 7 igrejas são, primeiro, 7 igrejas que existiram. Segundo, características de crente. Você vai achar um crente Filadélfia, um crente Sardes, um crente Pérgamo, um crente Laodiceia dentro da igreja. E por fim, dizem respeito a eras da igreja. E a última era da igreja seria a igreja de Laodiceia. Ou seja, uma igreja que não é quente nem fria. Você já viu isso na sua igreja? Um crente que não é muito animado, nem mais ou menos animado, nem pouco animado. Ele é morno. É um crente que está no domingo, no outro ele não sabe se quer ser crente mais. Essa é a fase da última igreja. Não sei se você identificou na sua, mas eu já identifiquei na minha. Na minha está lá a igreja de Laodiceia. Eu tenho uma triste notícia para dar para você. Todos nós somos da igreja de Laodiceia histórica, profética. Todos nós, infelizmente. Sabemos que 4 dos 7 selos foram abertos e os cavaleiros liberados. O primeiro selo libera o primeiro cavalo, que é branco. E esse primeiro cavalo não é Jesus, e também não é o diabo, como alguns pensam. É a igreja. E o texto declara o seguinte: e saiu vencido para vencer. É uma referência à igreja. O segundo selo libera o segundo cavalo, que traria guerras, violência e morte. O terceiro selo liberaria o terceiro cavalo, cavalo preto, Apocalipse 6:5, a fome sobre a terra. O quarto selo, o quarto cavalo, o cavalo amarelo, enfermidades e inferno. Então acho que todos já concordamos que esses cavalos e selos foram abertos. Sabemos o destino dos mortos que morreram desde o princípio e que morrerão daqui em diante. Os salvos estarão no paraíso, os mortos no inferno. Mas espera lá, irmão, o paraíso não é um lugar definitivo e nem o inferno é o pior lugar. Tá bom? Então a gente tem uma informação para você. Depois do paraíso, com a vida de Cristo, os salvos irão para a morada eterna. Depois da vida de Cristo, os que estiverem no inferno serão jogados para o lago de fogo e enxofre. Há um lugar pior do que o inferno. Então passe essa informação quando você for evangelizar alguém, porque você só está dando metade da informação. Você não pensa que vai para o inferno. Vai. É uma boa informação, mas tem um lugar pior depois. O cara precisa ficar sabendo. Não é o lugar definitivo, tem outro pior. Tem até uma propaganda da escola que os caras caem no inferno. Aí o cara diz: bom aqui, né? Lugarzinho até legal. Já viu aquela propaganda? As informações subliminares do diabo vêm assim e os crentes começam até a rir. Lá não é bom, não. Cuidado. Sabemos que o quinto e sexto selo dizem respeito ao período imediatamente anterior ao de Cristo. O quinto selo, a igreja será arrebatada, e no sexto selo começa o início da grande tribulação. Eu trouxe algumas informações da grande tribulação, porque a gente fala muito da grande tribulação e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nela. Então eu quero informar você tudo que vai acontecer nela, para você saber como é que andam as coisas. Sétimo selo, ocorre a grande tribulação. E aí começam a tocar trombetas durante a grande tribulação. Veja bem, os selos são abertos até a grande tribulação. Quando se abre o sétimo selo, começa a tocar as trombetas. No final dos 3 últimos anos e meio, começa a se abrir, tomar taças, ou derramar as taças sobre o povo. Então, só para você entender, tocam-se as trombetas,
Abre-se os selos. No último selo começa a grande tribulação. Tocam-se as trombetas. Depois derramam-se as taças. As taças estão destinadas para o período final da grande tribulação. Vamos ver o que está reservado para cada uma delas. A primeira trombeta é o anúncio da guerra travada entre Deus e o inimigo. Sabemos que ocorrerá no período da grande tribulação. Primeira trombeta: a natureza vai enlouquecer, raios e ventos e terremotos e maremotos por todos os cantos. Toca-se a segunda trombeta. 1/3 dos animais marinhos morrem e as águas ficam contaminadas, águas potáveis. Terceira trombeta: haverá uma desordem no céu e os astros cairão sobre a terra. Quarta trombeta: haverá mudanças drásticas na atmosfera, no clima, na luminosidade da terra. Então estará gelado, de repente quente, de repente vento, de repente chuva, de repente quente, de repente gelado. Haverá uma desordem na terra, é o que diz Apocalipse. Quinta trombeta: demônios aprisionados serão soltos. Eu preciso explicar isso aqui para vocês. Quando os demônios caíram, eles caíram e depois um grupo caiu de novo, chamados demônios decaídos. Esses foram aprisionados no abismo e estão presos lá desde que o homem foi criado. Para a gente entender melhor, os demônios bonzinhos estão soltos. Entendeu agora? Os maus estão presos. A palavra de Pedro diz que eles não respeitaram os limites de Deus e foram aprisionados por não serem obedientes a Deus. Estão presos. A Bíblia diz que eles serão soltos, e serão soltos por um período de 9 meses. Nesse período eles farão com o homem o que quiserem, menos matar o homem. A Bíblia diz que o número deles será semelhante a uma nuvem de gafanhotos que sobe e esconde a luz do sol. E o Senhor irá sair da terra e dizer a eles: tudo que vocês quiserem fazer com o homem, vocês podem fazer. E eles farão por 5 meses, de 9 a 5 meses, tudo que eles quiserem fazer. Então você imagina o sofrimento que vai ser. A sexta trombeta: os demônios serão soltos e matam 1/3 dos homens. Cerca de 200 milhões de demônios, diz o livro de Apocalipse. Então, depois de soltos os malvados, serão soltos e liberados os outros, cerca de 200 milhões, que irão matar 1/3 dos homens. Amém? Ninguém diz amém, não. Diz misericórdia melhor. A sétima trombeta toca e vem a vitória de Cristo sobre a terra, mas antes dessa trombeta tocar, as taças são derramadas. Vamos ver o que as taças vão fazer? E nós sabemos que as taças estão relacionadas à punição que Deus dará ao diabo e a todos que receberam a marca do anticristo. Amém? Então não receba a marca do anticristo, de modo nenhum. Se você não sobe, é melhor que você não tenha a marca aqui também. Amém? Amém? Vocês vão subir, não? A primeira taça: as pessoas que tiverem a marca da besta serão tomadas de úlcera por todo o corpo. Segunda taça: todas as pessoas que têm a marca perderão a água potável do mundo inteiro. Então toda a água potável perderá o seu valor, não haverá água limpa. Terceira taça: volta. Os animais serão mortos em todas as águas. Terceira taça: não haverá água potável. Quarta taça: o calor será insuportável, diz a Bíblia. Montes claros é pouco. O calor, diz a Bíblia, será insuportável. Se os homens saírem à luz do sol, se queimarão inteiros. É claro que é queimar-se da bolhas e coisas assim. Quinta taça: subitamente sobrevirá trevas e todas as luzes, todas as coisas que dependem da luz não funcionarão. E a gente pode entender isso como um apagão geral. Sexta taça: todas as águas da terra serão secas. Não haverá água, nem para purificar. Algo ocorrerá antes da sétima taça. A palavra de Deus diz que 3 espíritos mentirosos, com formato de sapo, e aí fazendo uma referência à imundície, e sapo pula, né? Então eles estarão saltando todos os mundos, levantarão homens numa guerra contra o Senhor. E aí a sétima taça é derramada, a ira de Deus, e a última trombeta é tocada, e o Senhor vem com seus exércitos
e prende o diabo por 1000 anos. O que nós sabemos de tudo isso que nós contamos? O que nós sabemos que já aconteceu? Nós sabemos que virá o anticristo de um reino local, nós já sabemos o rei. É uma pessoa específica, que virá desse reino específico. Sabemos de onde virá o anticristo, que será uma pessoa específica também, o falso profeta. Sabemos sobre o tempo da profecia, acontecerá em tempos específicos, que são esses que nós estamos vivendo, em um momento de apostasia da igreja. Sabemos que virá depois de uma série de catástrofes, sabemos que haverá sinais no céu e sabemos quais são os sinais do céu profetizados na Bíblia. Pela foto você pode ter uma ideia. Sabemos que haverá uma reunião mundial em torno de um nome, e haverá uma guerra contra Israel, chamada Gog e Magog, antes da vida do Senhor. Sabemos que o governo do anticristo durará 7 anos e a igreja será arrebatada antes disso. Isso é o que a Bíblia diz mesmo. Sabemos que muitos crentes não vão. E ali eu coloquei uma mãe desesperada sem neném. Mas sabemos que durante a tribulação haverá salvação. Muitos se converterão. Após o arrebatamento da igreja, o anticristo se revela. A igreja e Israel, que são as 2 testemunhas do Apocalipse, são presas e mortas. O anticristo se assenta no templo. Sabemos que o terceiro templo já está sendo construído desde 1968. A marca da besta será implantada. Sabemos da tecnologia que favorece a marca da besta, e ela já tem sido testada em alguns países. Sabemos que o tempo do governo do anticristo, o culto será proibido. Sabemos que haverá mais perseguição sobre o crente do que há hoje em grande tribulação. Sabemos que o anticristo agirá com toda a artimanha do diabo. Demônios aprisionarão a mente das pessoas. Nesse tempo, as pessoas não poderão morrer. Sabemos que a igreja é a única que estará autorizada a morrer, mas morrerá por perseguição. Sabemos que Jesus virá com a igreja, que foi arrebatada no primeiro momento, e o diabo será preso por 1000 anos. Sabemos sobre o fim dos tempos do governo do anticristo. Nesses 1000 anos, Cristo reinará na terra e haverá paz. Com o fim desse período, o diabo será solto e será travada a guerra final chamada Armagedon. Sabemos que o diabo e os seus seguidores serão jogados no lago de fogo e enxofre, e o Senhor reinará com os salvos para sempre. Serão feitos novos céus e nova terra, e o diabo nunca mais governará essa terra. Do que nós sabemos do tempo que nós vivemos? Nós sabemos isso aqui, irmãos. É como se as coisas estivessem num palco montado, só falta abrir a cortina e começar o espetáculo. É isso que nós sabemos. Por exemplo, as provas de que nós estamos no tempo final. Desde Nabucodonosor se esperava Israel como nação, e isso aconteceu agora. O tempo do cálice da contenda profetizado está acontecendo hoje, quando 5 nações árabes se levantariam contra Israel. Isso aconteceu hoje. Nós estamos vendo aqui que alguns países profetizados, como Turquia, Irã, Líbia, Sudão, precisariam se unir contra Israel, e é o que está acontecendo hoje, como aqui o rei de Cush, que seria o rei do Sudão, aliando-se com o rei da Pérsia, que é o rei do Irã. Nós estamos vendo ali o rei do Irã se aliando hoje com o que a Bíblia chama de Ásia Central, ou a Rússia. Nós vivemos a igreja de Laodiceia, o templo já está sendo reconstruído. Vivemos um tempo onde as pessoas são egoístas, avarentas, arrogantes, zombadoras, mentirosas, traidoras, atrevidos, caluniadores. É tempo final, e a prova é que a violência tende a aumentar a cada tempo. A guerra contra os judeus está preparada e armada e prometida. Sabemos o lugar da guerra, que será em Egito. Eu trouxe até uma foto para vocês conhecerem, que é o Vale de Esdrelon. Sabemos que os reis profetizados já se levantaram e estão aliados contra Israel. Sabemos que a democracia do mundo árabe é um sinal da guerra contra Israel. E hoje o que se prega no Islã é que o Islã vai dominar o mundo inteiro. Nós temos a ideia do anticristo. Sabemos como eles explicarão o arrebatamento da igreja. Sabemos que o rei mundial está armado. Conhecemos os nomes dos 10 reis, que são os 10 chifres na cabeça da besta. O sinal da besta vem sendo testado em todo o mundo. Os aliados profetizados, Cush, Pérsia e Egito, estão juntos. A crise mundial é chave para a nova ordem mundial. A besta já tem tecnologia para dominar o mundo. Já se fala em liderança mundial. Inclusive, recentemente, a liderança mais esperada para ser aplaudida na ONU foi aplaudida recentemente, se não me engano, aí uns dias atrás.
Vivemos um tempo em que a palavra de ordem é paz, como diz a Bíblia, e a Bíblia diz: quando disserem paz, repentinamente virá a guerra. Sabemos que a lua é o Islã, sabemos que a lua, que é o Islã, vai se levantar contra Israel, e isso já tem acontecido. O mundo tem sido dividido em 10 tipos, nós sabemos quais são os 10 reinos e os reis. O império das trevas já tem se cumprido. Nós sabemos que a parábola das virgens são referência à igreja e a Israel. Não é Israel, é a igreja que sobe, a igreja que desce, que fica. Viu, irmãos? Quero até alertar vocês que a gente lê aquela parábola e pensa assim: está vendo? Metade da igreja sobe, metade fica. Ali é uma referência a Israel e a igreja. A Israel que fica por não alimentar a sua fé, e a igreja que sobe. Eu diria para vocês, também está sendo gravado lá para vocês lembrarem: vocês estão numa igreja que não sobe. Vou dizer de novo: vocês estão numa igreja que não sobe. O percentual dos que sobem dessa igreja será tão pequeno, e é o que a Bíblia diz, será tão pequeno o percentual dos que são arrebatados, que o mundo terá explicação e solução para isso. Imagine hoje, os evangélicos no Brasil são 35% da população. Por isso que a Globo está fazendo um casamento perigoso hoje com os evangélicos. Embora todos os evangélicos estejam dando glória a Deus, aquilo é um anúncio de uma grande tragédia evangélica no Brasil. Globo se casando com crente, tragédia. Diabo fazendo aliança, já vimos isso antes. É o que diz Eclesiastes 9. Tudo se repete, já vimos isso antes. Já vimos quando a igreja se casou com Constantino e o que virou. E é o que vai virar agora, e é o que está profetizado. A igreja vai abandonar a fé, vai apostatar da fé. O que nós percebemos hoje na igreja é que se toda essa igreja fosse arrebatada, 35% dessa população de 200 milhões de pessoas, nós teríamos 70 milhões de pessoas sumidas no Brasil. Imagine isso em dimensão mundial, ok? Sabemos que essa igreja de Laodiceia, e a igreja que não sobe, é a igreja que o Senhor diz: eu estou à porta e bato. Muito crente traduz aquilo como porta do coração. Não é o que o texto está dizendo. O Senhor está dizendo à igreja de Laodiceia, que é o último estágio da igreja: eis que eu estou à porta. O Senhor está à porta desta igreja, da última igreja, dizendo: se você abrir o entro. Fazemos cultos maravilhosos sem Jesus. Nós sabemos que esta é a igreja e que esta igreja não sobe. E sabemos as razões. Há 2.000 anos atrás, João disse que era o último tempo. Isso faz 1978 anos. Quanto tempo você acha que falta? Você está se preparando para ser cristão nos 20 tempos, irmão? Você está preparando para subir? Para ficar? A nossa última palestra de hoje, depois do almoço, queria que você almoçasse e fizesse o quê? Tá bom? E nós vamos mostrar para você o que sabemos do anticristo. Okay? Eu já disse para vocês, essa igreja não sou eu. Eu passei um filme que a gente costuma passar sobre o arrebatamento da igreja. Você deve ter lá no seu computador. O pastor está pregando: Jesus pode voltar agora, a qualquer momento. De repente a Bíblia dele cai e fica 10 pessoas na igreja, uma igreja com 500 pessoas. Ele é falso. Aquilo é ilusório. Era mais fácil o pastor estar dizendo tudo aquilo, a Bíblia cair, e os irmãos não saberam onde é que os irmãos foram de repente. 5 ou 6 ou 10. Como a Bíblia diz que o seu coração vai estar onde está o seu tesouro, eu sei que essa igreja tem coração. Você liga a televisão hoje e o que você vê são campanhas para ter o reino aqui. Você liga a sua televisão hoje e você vê pessoas agradecendo a Deus por conquistarem aqui. Essa igreja que você entra e sai dela, independente da denominação, que a minha também está nela, é uma igreja que vai ficar com templos limpos. Depois vão ser perseguidos pelo anticristo. É uma igreja que vai ter grupos de louvores maravilhosos, que vão cantar canções maravilhosas, quem sabe até com o anticristo. É uma igreja de pastores eloquentes,
que vão pregar durante a grande tribulação. E é bom que eles sejam eloquentes, eles vão precisar de muito argumento para fazer o crente negar a marca. E ele também negar. Essa igreja não é uma coisa de pensar. Diz por aí que nós vivemos o tempo do avivamento. E é isso que o diabo quer que você creia. Nós não vivemos avivamento nenhum. Nós vivemos uma igreja que o crente fala línguas estranhas e vai para o motel depois. Nós vivemos um tempo em que o crente casado vai embora. Qual que é o problema, pastor? Eu sou casado. A palavra de Deus diz: foge da aparência do mal. A Bíblia diz: posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. O que se praticou na cama do motel é exatamente o que Deus repudia, e você está lá, selando o seu amor conjugal nesta mesma cama. A cama é um altar de culto conjugal. E se ele for pagão, esse culto será pagão. Há casais que precisam de filme pornô para se alegrar. E é essa igreja que fala línguas. É uma igreja que trapaceia na venda. É uma igreja que não paga quando não é cobrado. É uma igreja que dá calote, cheque sem fim. É uma igreja que mente. É uma igreja que se separa. 80% dos casais que se casam hoje estarão separados daqui a 10 anos. É a estatística dos casamentos na igreja evangélica. Conheço igrejas e grupos de louvor foram tirados da igreja porque acabava o culto e eles iam para o motel do lado. Conheço um grupo de louvor que tinha uma liderança e quando acabava o louvor, enquanto a pregação acontecia, ele ia para o motel com a namorada que era vice-líder do louvor, voltava para cantar a última canção. Nós vivemos um tempo onde os jovens saem de um culto e vão fazer sabe o quê? Vivemos um tempo que o jovem que fala língua no culto do encontro de mocidade, de jovem e de adolescente, que cai no chão e chora e se esborracha, é o mesmo jovem que leva a namorada para o escuro. É o jovem que ainda não aprendeu a namorar com santidade. É o jovem que não aprendeu que aquilo que Deus escondeu deve permanecer escondido. E que se Deus botou roupa em algumas partes do nosso corpo, é porque elas devem estar escondidas até o dia certo. E esses jovens não sabem disso ainda. São jovens que se vestem para ir ao culto como atores e artistas de TV. São jovens que têm como modelo de estereótipo os artistas, músicos, Ivete Sangalo e outros mais. A nossa igreja é uma igreja que produz louvor plágio. E a música que se canta do Rick Renner, e a música que se canta da Xuxa, e a música vira louvor a Deus. Só nós estamos achando que Deus está recebendo tudo isso. E é uma coisa perigosa. O Senhor deu a chave a Pedro, e os Pedros de hoje vendem a chave. O Senhor rasgou o véu e a nossa igreja recosturou ele e botou a arca atrás de novo. Você acha mesmo que é essa igreja que sobe? O Senhor nosso Deus destruiu a arca porque Ele quer ser adorado como Deus invisível. Nós refizemos ela de madeira, pintamos de amarelo e botamos dentro da nossa igreja. E você quer me dizer que é essa igreja que sobe? O Senhor disse: não farás imagem de escultura nem de coisa alguma que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem de homem, porque o Senhor Deus é ciumento. E o retrato que está na entrada da igreja é do pastor. Se bobear, o que está lá no altar também. O Senhor nosso Deus diz que Ele é o único que deve ser adorado e somente a Ele deve se prestar culto. Mas existem igrejas que as pessoas querem o suor do pastor. Você acha que essa igreja vai subir? É uma igreja que não sabe diferenciar a santidade do profano. É uma igreja que não sabe se vestir como santo, nem se comportar como tal. É uma igreja que não é contratada por quem é crente, porque quem é crente sabe quem é crente e não contrata crente. Não confia em crente. É uma igreja que dizima não por gratidão, por barganha. Olha lá, Senhor, eu estou te dando, e devolve. É uma igreja que não sabe ser grata. É uma igreja que entrega o Senhor com a mão e pega com a outra.
me devolve porque é meu. Isso é meu. É uma igreja que divide a glória com o nosso Deus no altar, em semelhança àquela história de Uzá, que levou a mão à arca. Uzá e Aiô. A palavra de Deus diz que os filisteus pegaram a arca, roubaram a arca, em 2 Samuel capítulo 6, e levaram para a sua terra. Muitas maldições vieram sobre eles devolveram a arca. Como que eles devolveram a arca? Colocaram sobre uma carroça e mandaram os bois levarem, bois novos. Quando essa arca chegou em Israel, sabe o que eles fizeram? Botaram a arca num boi novo, em cima de uma carroça nova, e tentaram entrar em Jerusalém. A carroça, o boi tropeçou, a carroça virou, usada igual a uma arca. É uma igreja que ainda faz o mesmo culto que os filisteus. Aquela cena mostra que Deus rejeitou a entrada da arca, porque eles queriam colocar a arca dentro do lugar santo, com a mesma estratégia dos filisteus, numa carroça com bois. Depois que Davi orou e disse: Senhor, como entraremos na arca? E o Senhor disse a Davi: fale com os sacerdotes que lavem suas vestes e levem a arca no ombro. Eu não ando em carroça, principalmente filisteu, mas o nosso culto tem cara de show, como o mundo. Estamos usando a mesma carroça do mundo, estamos usando mesmo os bois fortes, queremos velocidade. E o Senhor dizia: a cada 6 passos pare e se ajoelhe. Enquanto Deus quer paciência, a igreja quer velocidade, quer urgência. Quando é que o Senhor vai me responder? Para a arca, 7 passos, para, se ajoelha, mais 6 para, se ajoelha, mais 6 para, se ajoelha. Até chegar no lugar que você tem que chegar. Enquanto Deus quer paciência do crente, o crente quer pressa. Enquanto o crente quer dom, o Senhor quer fruto. E o Senhor diz para o crente: cadê o seu fruto? E o crente tem o dom, mas não tem o fruto. E essa igreja sobe. Não, essa igreja não sobe. Não é essa igreja. Onde nós chegamos para Deus, falamos em línguas, mas não temos a longanimidade, a benignidade, a bondade, o amor, a fé, a temperança. É uma igreja que sabe orar e pedir dons de poder, mas de misericórdia ela não sabe. Você acha mesmo que é essa igreja que sobe? Eu digo para você: não é essa igreja que sobe. O Senhor diz assim: foram arrebatados e chegaram ao céu vestidos de vestiduras brancas. Passada a grande tribulação, João vê novamente uma multidão de vestiduras brancas. Aí ele pergunta: e estes? Quem são? Sabe por que ele ficou com dúvida? Porque ele já sabia que o primeiro grupo é a igreja. Esse grupo, que grupo é? E o Senhor diz: estes lavaram e branquearam suas vestes na grande tribulação. O Senhor sabe que essa igreja só vai aprender o que é santidade e pureza na pesquisa. Tenha dúvida. Uma igreja que sobe ao monte vai descer com poder. Quem quer poder quer aparecer. Porque quem não quer aparecer é de graça. Salomão não queria aparecer, chegou ao Senhor e disse: o Senhor, não sei falar, não sei fazer, me dê sabedoria. Ele não pediu poder. Mas a igreja de hoje quer poder, porque poder aparece. Essa igreja não sobe. A igreja de hoje é vaidosa. A igreja de hoje desfila. A igreja de hoje vai muito bem. Todo mundo tem carro, como diz Apocalipse capítulo 3, abastado, nada tem falta. E o Senhor diz: pois eu te digo, é cego, desgraçado, pobre e nu. E só uma igreja que não enxerga acha que estamos no avivamento. Avivamento por quê? Porque aparecemos na Globo? Avivamento porque a igreja está cheia? Deixa eu falar um pouco de multidão para você. Multidão gritou: seja bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor para Jesus. E a mesma multidão disse: mata esse cara. Multidão não é sinônimo de bênção, filho, porque multidão é burra. A mesma multidão que estendeu palmas para Jesus entrar montado foi a mesma que tacou pedras quando ele passava com a cruz. Quem disse para você que crescimento de igreja é sinal de bênção? Não foi a Bíblia, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3. Eu sou capaz de dizer para você que Deus está mais onde tem 2 ou 3. Quem disse para você que culto a Deus é show? E qual é a parte do nosso culto mesmo que é para Deus?
porque nós chamamos o cara melhor para tocar, porque queremos o melhor. E nós chamamos o melhor para pregar, porque queremos o melhor. Que parte mesmo que nós chamamos Deus? Qual foi a parte? Você se lembra? Alguém aí é capaz de dizer em que momento do culto falamos Deus, agora o Senhor fala e a gente escuta? Você lembra dessa parte? Nem eu. Mas nós estamos muito ocupados com a liturgia para dar tempo para Deus. A igreja que, não vou ter culto hoje não, porque não tem estacionamento, como é que é? Uma igreja que tem tempo com futebol e não tem com culto, como é que é isso? Uma igreja que passa mais tempo no trabalho do que com Deus. Que dia mesmo você orou? Qual foi a última oração que você fez mesmo que você gastou mais de 10 minutos? Quanto foi mesmo? Lembrei. Será que se Deus chegar aqui, sabe diferenciar você do outro? Eu gosto muito de uma passagem bíblica. Eu estou falando que eu estou sentindo, viu? Pode ser da carne também. Não preocupa não. Pode ser da carne, mas vou acabar. Porque às vezes o crente na carne fala umas coisas que o homem precisa ouvir também. Não é verdade? Se quiser desligar aí, pode. Eu agora acabou esse tempo estudo. Só um segundo. A gente precisa colocar vergonha na nossa cara. Tem um texto na Bíblia que diz assim: ao Senhor cabe a honra, a nós corar o nosso rosto de vergonha. Palavra de Jeremias. A gente está precisando um pouco de cara corada na igreja, de vergonha. A gente termina de fazer uma bobagem e a gente pede por favor. Terrível isso. A palavra de Deus fala de um certo levita que vinha passando na casa de um cara que tinha um ídolo e um éfode sacerdotal. Aí o cara disse assim: trabalha para mim como sacerdote, eu te pago bem. 150 gramas de ouro, de prata por mês. O cara gostou daquilo, eu vou ficar aí. 150 brila. Vou ficar nesse trem, vou trabalhar com esse cara. Só que o cara esqueceu primeiro que ele é levita no serviço sacerdotal. Os caras estão assumindo pastorado e igreja naquilo que não foram chamados, filho. Mas está pagando bem. Esse cara ficou na casa desse camarada, até que vieram um grupo maior da tribo de Dan e chegaram assim: rapaz, para que você vai trabalhar com esse cara aí, rapaz? Trabalha com a família inteira, é melhor ser pastor de um grupo grande do que de um grupo pequeno. Ele falou: é mesmo? E a Bíblia diz que ele pegou os filhos, os bens e colocou na frente, e depois ele foi. É cara da igreja. Prioridade: o bem dos meus filhos e os meus bens. Vai na frente do ministério. Onde é que estava aquele carinha mesmo que só queria pregar o evangelho aqui? Cadê ele? Só queria pregar o evangelho. O dia que entrou no seminário, quanto é que eu vou ganhar mesmo? Cadê você que só queria pregar o evangelho e agora está reclamando que não tem uma posição na igreja? É você que acha que vai entrar no céu mesmo? Tem certeza? E esse cara botou a família e os bens na frente, ó, deu linha. E há uma outra passagem muito interessante de Jefté. Jefté era general e aí passou um grupo e disse de benjamitas: vem comigo, governa sobre nós e lidera esse exército. E ele fez uma pergunta: se eu vencer, eu serei rei sobre vós? E o pessoal de Benjamim disse: será? Será? De Gileade, será? Ele foi com o propósito de ser rei. A Bíblia diz que ele fez um voto: Senhor, se eu vencer, a primeira pessoa que vir encontrar na minha casa eu mato o Senhor. Ele foi, venceu. Quando ele volta, ele encontra a filha: estamos matando nossos filhos por título. Estamos matando nossos filhos por título. Você está decepcionado com a sua igreja por quê mesmo? Perdeu o cargo? De quê mesmo? E por causa disso sua família está indo mal a pior, e seus filhos estão morrendo na fé porque você fala mal da igreja, porque não tem um título? É isso que eu entendi, Jefté? Você queria o título mais do que sua filha? É isso que eu entendi. Vamos ficar de pé.